Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma das narrativas mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais controversas do livro de Gênesis, a história de Noé, seus filhos e uma maldição que acabou ecoando por muitas gerações. Vamos analisar o que o relato bíblico nos diz passo a passo, para a gente entender o que exatamente aconteceu naquela tenda. E olha, para a gente realmente pegar o peso dessa história, vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos começar pelo final. O ponto mais dramático de toda a narrativa é, sem dúvida, o veredito de Noé. E começar por aí nos força a perguntar desde o início o que foi que aconteceu para levar a um clímax tão, mas tão chocante. E aqui está, a declaração que pega todo mundo de surpresa. O que mais chama atenção é que a maldição não vai para o filho dele, Cam, que supostamente cometeu o erro, mas sim para o neto, Canaã. E esse detalhe, gente, é a grande chave para o mistério que a gente precisa desvendar. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Por quê? Por que amaldiçoar o neto? Que tipo de ato poderia justificar uma consequência tão pesada que ia afetar toda uma linhagem? Para a gente encontrar essa resposta, a gente tem que voltar lá para o começo de tudo. Bom, a história começa em um mundo que está basicamente recomeçando do zero, logo depois do dilúvio. Noé, que até então era o grande herói da arca, o cara que salvou a humanidade, agora assume um papel mais, digamos, pé no chão. Ele se torna um agricultor, um homem da terra. E o relato nos mostra uma cadeia de eventos quase que lógica. Começa com o trabalho. Noé vira lavrador e planta sua própria vinha. Depois vem o fruto desse trabalho. Ele bebe o vinho que ele mesmo produziu. E por fim, a consequência direta disso tudo, a embriaguez, que deixa ele num estado de vulnerabilidade total. E aqui é que a história toda vira. Noé, bêbado e vulnerável, fica exposto no meio da sua própria tenda. Isso não é um detalhe qualquer de jeito nenhum. É exatamente esse momento que prepara o palco para todo o conflito familiar que está prestes a explodir. Agora a gente entra no olho do furacão. Com Noé ali, inconsciente, as atitudes dos filhos não só vão revelar o caráter de cada um, mas também vão selar o destino de suas linhagens. E o primeiro a entrar em cena é seu filho, Cam. Vamos olhar bem de perto o que o texto diz que Cam fez. Primeiro, ele vê a nudez do pai, mas ele não para por aí. Em vez de fazer algo para proteger a honra de Noé, ele sai e conta o que viu para os irmãos. São duas ações bem diferentes, o ato de ver e a decisão de expor. Essa atitude do Cam, claro, força uma reação dos irmãos dele, Sem e Jafé. E a resposta deles cria um contraste gritante, que é o ponto central para a gente entender o veredito final de Noé. Vamos ver como eles agem de uma forma completamente oposta. E aqui nesse quadro o contraste fica explícito, é da água para o vinho. De um lado Cam, que viu e contou. Do outro, Sem e Jafé, que fazem o exato contrário. Eles pegam uma capa, andam de costas de propósito para não verem a nudez do pai e o cobrem. A ação deles é de pura honra e respeito, um contraponto direto à indiscrição de Cam. Bom, depois do incidente, a história dá um pulo no tempo, para o momento em que Noé acorda. E, embora ele não tenha visto nada, o texto deixa bem claro que ele sabe direitinho o que aconteceu e está pronto para dar seu julgamento. O relato não deixa margem para dúvida, e soube o que seu filho mais moço lhe fizera. Não tem talvez, não tem eu acho, as palavras que Noé está prestes a dizer são uma resposta direta às atitudes que a gente acabou de ver. E aqui estão as consequências, bem detalhadas em bênçãos e maldição. Canaã, o filho de Cam, é amaldiçoado a ser servo dos servos. Por outro lado, Sem e Jafé, que agiram com honra, são abençoados. Mas tem um detalhe crucial aqui. As bênçãos deles reforçam a maldição de Canaã, que os servirá. A honra de uns é, de certa forma, construída sobre a desonra do outro. Depois desse drama familiar intenso, com o destino sendo traçados por palavras, a narrativa avança bem rápido para o fim da vida de Noé. O foco muda do conflito para a conclusão de uma era. A passagem nos conta que, depois de tudo isso, Noé ainda viveu por 350 anos. Pensa só, é muito tempo para viver com as consequências daquelas palavras que ele disse, vendo seu legado tomar forma. E, finalmente, o total da vida dele, impressionantes 950 anos. Depois dessa jornada tão longa que incluiu sobreviver a um dilúvio e moldar o futuro da descendência com uma única maldição, o relato termina com uma simplicidade quase brutal. E morreu. E tudo isso nos leva a uma reflexão muito poderosa.
A história de Noé mostra como um único momento, uma única escolha diante da vulnerabilidade de outra pessoa pode acabar definindo um legado por gerações inteiras. É uma lição atemporal sobre honra, consequências e o peso das nossas atitudes.